Então, iniciamos a nossa aula de hoje, continuando, né? Continuando gliconeogênese. Acabamos ontem de falar alguns conceitos em relação a etapas que são exclusivas da gliconeogênese, né? Em face a outras etapas que são exclusivas da glicólise. E por conta disso até discutimos que, por mais que tenhamos aí muitas reações que são reversas, né? E catalisadas por mesma enzima da glicólise e da gliconeogênese, e algumas reações não são. E essas que não são, elas representam etapas importantes, inclusive, né, que regulam estas rotas, né, tanto a glicólise quanto a gliconeogênese. Lógico que existem outras etapas que não são exclusivas e que também regulam, mas essas que são exclusivas são bem importantes para a gente atentar no sentido de dar uma identidade para a via, né? Como, por exemplo, a necessidade da gliconeogênese ter uma passagem mitocondrial a fim de sintetizar um intermediário chamado fosfenolpiruvato. Então, seguindo a nossa aula, nós temos aqui um slide bem interessante que compara, eu vou abrir aqui na apresentação para ficar mais visível, que compara as duas rotas lado a lado, né, com etapas enzimáticas interessantes. Vamos lá, primeiramente, para gliconeogênese. Então, a gliconeogênese é essa etapa que está à direita deste mapa metabólico aí, desta rota metabólica, e está representada em azul. Partindo do início, na porção inferior aí do slide, lá onde diz piruvato, podemos perceber que esse piruvato ele está localizado dentro da mitocôndria. Então, esse piruvato dentro da mitocôndria, ele pode ter alguns caminhos. No momento da gliconeogênese, o caminho dele poderá ser, então, a sua formação, a síntese de oxalacetato. Então, uma reação que é catalisada, mediada aqui pela piruvato carboxilase. Então, o piruvato ele ganha carbonos aqui. Então, de 3 carbonos, ele vai para 4 carbonos, se transformando em oxalacetato, que é também um conhecido intermediário do ciclo de Krebs, como sendo aí uma última reação do ciclo de Krebs, a partir do malato, formando oxalacetato, reação mediada por uma desidrogenase, né? Ou poderá ser também encarado como um primeiro intermediário precursor aí do ciclo de Krebs para formar o primeiro intermediário, que é o citrato. Mas o que importa aqui para a gliconeogênese? É que na mitocôndria nós teremos o oxalacetato em uma concentração bem interessante. E que nesse momento esse oxalacetato estará sendo desviado do ciclo de Krebs para produzir novas glicoses, né, durante a via gliconeogênica. Então, eu estou querendo dizer que um intermediário do ciclo de Krebs, que é o oxalacetato, ele será drenado, será direcionado até a formação de uma glicose, desde o ciclo de Krebs, aqui representado no seu início, onde ele vai formar, então, o fosfenolpiruvato mitocondrial, por meio de uma reação catalisada aqui da fosfoenolpiruvato carboxiquinase, também com gasto energético. Vejam bem, uma segunda reação aqui com gasto energético, agora na forma de GTP, a primeira na forma de ATP, a segunda na forma de GTP. E percebam aqui que são 2 GTPs e 2 ATPs inicialmente investidos nesta rota gliconeogênica. Bom, por meio dessa segunda reação, aqui nós temos a formação do fosfoenolpiruvato
mitocondrial. Este fosfenolpiruvato mitocondrial, então, é lançado para fora da mitocôndria e a partir daí ele começa a seguir reações semelhantes, por assim dizer, catalisadas por mesma enzima da glicólise, como vocês podem perceber aqui que são reações que são reversíveis, né? Que vão tanto para o lado da gliconeogênese, subindo aqui em azul, quanto para o lado catabólico contrário da glicólise, que está sendo drenada aqui à esquerda, em cor diferente, uma cor do tipo rosa, aqui, se não me engano, roxo ou rosa. Então, desse fosfenolpiruvato aqui, ele vai seguindo o caminho contrário da glicólise nessas etapas aqui, a 3-fosfoglicerato, depois a 1,3-bifosfoglicerato, depois a gliceraldeído 3-fosfato, depois a 1,6-bifosfoglicerato. E aí vai uma outra enzima exclusiva aqui da gliconeogênese, que é a frutose 1,6-bifosfatase. No caso, eu vou retirar fosfato aqui, formando frutose 6-fosfato. Lá na glicólise era a fosfofrutoquinase 1, que no caso o objetivo era até fosforilar a molécula, né? A fim de resgatar esses fosfatos depois para formar ATP na segunda fase, a fase de resgate, né? Onde eu formaria os ATPs. Mas seguindo a via gliconeogênica, aqui a frutose 6-fosfato vai isomerar aqui para glicose 6-fosfato, e essa glicose 6-fosfato, numa reação final para a síntese da glicose livre, ela estará sofrendo uma reação aqui da glicose 6-fosfatase, glicose 6-fosfatase, que vai retirar esse fosfato da molécula de glicose, tornando essa glicose livre agora para seguir o caminho que o momento metabólico estará, digamos assim, direcionando. Detalhe importante desse mapa metabólico aqui, pessoal. Guardem isso desde já. Detalhes importantes. Primeiro, a necessidade de termos a enzima glicose 6-fosfatase ao final da via gliconeogênica. Sem ela, a glicose continuaria com o grupo fosfato e continuaria presa dentro da célula, no caso do hepatócito, da célula hepática, né? Como temos essa enzima, essa glicose, então, ela perde o grupo fósforo e pode, então, sair livremente da célula para navegar na corrente sanguínea em direção a tecidos que estarão necessitando dessa glicose. Detalhe, o músculo não possui esta enzima aqui, glicose 6-fosfatase. E por conta disso, as glicoses liberadas dentro do músculo, como por exemplo aquelas que vêm da quebra do glicogênio, que é uma outra rota chamada glicogenólise. No músculo, essas glicoses não vão sair. No músculo, uma vez que eu tenho a formação de glicose 6-fosfato, ela vai seguir um caminho da glicólise. Ou talvez ser armazenada como glicogênio, que seria a glicogênese. No entanto, o músculo não faz gliconeogênese e tampouco suas glicoses voltam para a corrente sanguínea para abastecerem aí outros tecidos que estarão dependendo de glicose. Então, pessoal, qual é a dica aqui inicial para entendermos o mapa metabólico da gliconeogênese? A exclusividade de glicose 6-fosfatase como enzima, etapa final da gliconeogênese, a fim de liberar a glicose livre por perda desse grupo fosfato. Isso é um ponto regulatório importante, uma etapa importante, melhor dizendo, da gliconeogênese. Outra etapa importante, se a célula não possuir mitocôndria, ela não fará a gliconeogênese. Detalhe bem importante. Sendo assim, a célula vermelha da corrente sanguínea, a hemácia, fará a gliconeogênese? Não.
Não fará. Olha aí, já mataram a charada de cara. Por quê? Porque ela Tela não vermelha. vai... Alguém vai falar? Eu? Não, Pode falar, Hoffman. porque o processo da glicogênese não ocorre em relação à hemácia, né? E por sua vez o processo, entre aspas, contrário, que seria a gliconeogênese, também não vai acontecer, porque ele tem que ser iniciado justamente na mitocôndria, né? A partir do piruvato, creio eu. Quer dizer, entre outros, né? Exatamente. Simples assim. Matematicamente resolvida a questão. É simples assim. Não tem mitocôndria, não existe gliconeogênese. Por que que não existe? Porque nós temos aqui uma obrigatoriedade de passagem mitocondrial para produzir o fosfenolpiruvato. O fosfenolpiruvato, ele também pode ser produzido, não quero confundir, mas só complementar. Ele também pode ser produzido pelo malato, que é o outro intermediário do ciclo de Krebs. Mas é só por curiosidade isso, tá? Ao invés de termos aqui o oxalacetato, o malato seria um intermediário do ciclo de Krebs, que poderia ser inclusive produzido pelo próprio oxalacetato, né? E esse malato estaria sendo lançado para o citosol e já fora da mitocôndria ele formaria o fosfenolpiruvato. Detalhe então aqui que não dá para perder de vista. O início da gliconeogênese vai passar pela formação de fosfenolpiruvato. Muito bem. Tem exceção aqui? Tem. Temos uma exceção aqui, que é a síntese de glicose por meio do intermediário glicerol. Então, glicerol é um composto que está agregado aí a ácidos graxos e está armazenando esses ácidos graxos, ligando três moléculas aí de ácidos graxos para formar o triglicerídeo, que está armazenado no tecido adiposo. Então, quando eu quebro o triglicerídeo do tecido adiposo, eu vou liberar ácidos graxos, que um dos grupos vai falar para a gente a importância desses ácidos graxos aí para o exercício físico, né? São as moléculas de ácidos graxos que serão quebradas e formarão um monte de energia por meio da beta-oxidação e do ciclo de Krebs, depois para o músculo obter energia aeróbica, né? Então, os ácidos graxos são bem importantes para o exercício físico de longa duração, de média para baixa intensidade, bem legal. No entanto, aí quem estava prendendo esses ácidos graxos na célula adiposa era o glicerol, que é um carboidrato. Esse glicerol, nesse momento de quebra do triglicerídeo, ele é liberado na corrente sanguínea e ele pode chegar lá no fígado e esse glicerol, ele pode formar, então, o gliceraldeído 3-fosfato. E a partir daí virar frutose 1,6-bifosfato e seguir a rota gliconeogênica de uma forma abreviada. Ele vai entrar aqui já numa etapa praticamente de terço final da via. Sacaram? Não tendo necessidade aí de ter esta passagem mitocondrial. Beleza? Então, exceto por isso, nós estaríamos dependendo da formação do fosfenolpiruvato, que seria a principal forma de formar novas glicoses, né, por meio da gliconeogênese. Pessoal, alguma pergunta aí? Eu tenho. Manda. Para variar, né? Esse glicerol sendo, entre aspas, aí, transformado em gliceraldeído, seria isso? Sim, Ele é transformado no fígado? no fígado e nos rins. No fígado e nos rins, tá? Gliceraldeído 1,6. Isso. Daí ele vai, no processo, claro, o senhor não especificou todos os detalhes, mas ele vai chegar a piruvato, o senhor disse que não vai usar a mitocôndria. Esse processo todo vai ser feito na corrente sanguínea?
Ou no fígado? Vai ser feito desculpa, vai ser feito no citoplasma da célula. Ah, mas ele, Porque, ele vai veja para a bem, célula. Tá. Vai sair depois de sair do tudo fígado. isso. Tudo isso está acontecendo, pessoal, em 2 compartimentos celulares, tá? É tudo dentro da célula. E tudo dentro da célula do fígado, né? Do Ah, hepatócito. isso eu entendi, mas eu só queria entender O glicerol, né? se é no fígado que isso acontece ou se sai do No fígado fígado. para depois chegar ao No piruvato, fígado. digamos assim. No fígado. Então, é o glicerol que vai estar chegando no fígado, é o lactato que vai estar chegando no fígado. Os próprios piruvatos que o fígado já produziu podem, né, entrar nessa rota, né? Vai chegar lá no fígado também aminoácidos musculares que foram degradados durante o exercício. Por exemplo, aquela história, eu perco massa muscular durante o exercício? Perco. Às vezes de uma forma até imperceptível. Depois isso vai ser regenerado, lógico, né? Mas eu perco alanina, eu perco glutamina durante o exercício físico e esses aminoácidos vão para o fígado e lá vão virar glicoses. É bem legal isso. Quem me chamou aí? Não estou conseguindo passar aqui, só um pouquinho que eu vou ter que sair. Só um instantinho. Passou agora. Vocês estão vendo o slide regulação aqui? Aqui, ó. Estão vendo? Para mim não, professor, não sei dos outros, mas para mim tá naquele da glicogênese ainda. Tá para mim também. Agora foi. E agora? Agora foi. Agora sim. Agora foi? É que às vezes no modo apresentação ele não passa da mesma forma. Tá. Posso seguir em frente aqui, pessoal? Da minha parte, sim. Beleza. Então, o que é importante para vocês, enquanto fisiologia humana, bioquímica aplicada à educação física, primeiro ano de curso de educação física, entendendo que vocês não fizeram mestrado, doutorado, nem pós-doc em bioquímica, eu não sou louco, eu entendo isso. Então, o que eu quero que vocês, assim, guardem, que fique na memória de vocês enquanto gliconeogênese, né? Nessa etapa inicial. Que, pessoal, a gliconeogênese, ela tem uma peculiaridade que é formar novas glicoses. Isso eu quero que vocês guardem. Isso já está, acho que está fato vencido. Formando novas glicoses por meio do quê, pessoal? Por meio de substratos não glicosídicos, né? Quando eu falo substratos, são precursores, são iniciadores, né? Iniciadores que não são carboidratos. A exceção do glicerol, que eu falei que é um carboidrato, que já vai entrar lá na frente, o resto, por exemplo, lactato, aminoácidos, o próprio oxalacetato, malato, alanina, glutamina, são precursores que não são carboidrato, mas que se tornarão um carboidrato durante a via gliconeogênica. E pontos importantes também, são pontos de regulação. Pontos importantes, a necessidade de formar o fosfenol piruvato por meio do piruvato dentro da mitocôndria se transformando em fosfenol piruvato e utilizando intermediários do ciclo de Krebs. Quem são os intermediários? Malato é uma possibilidade para formar fosfenol piruvato citosólico, mas o malato está dentro da mitocôndria, e o oxalacetato. Quem são esses caras? Nós estudamos eles lá no ciclo de Krebs, que eu falei que é para vocês não decorarem, né? Não tinha necessidade de decorar os intermediários do ciclo de Krebs, mas aqui vale a pena lembrar desses dois, logicamente, para quem for trabalhar aí futuramente com pesquisa na área bioquímica, gostar disso, e for aplicar ao exercício físico, é importante lembrar disso. Bom, seguindo em frente. Quando que a gliconeogênese estará principalmente acontecendo? Gente, lembre de duas situações que levam à formação de novas glicoses. Nós trabalhamos na aula passada, ontem, algumas questões.
como, por exemplo, situações de falta de glicose. Vamos elencar 2 situações que falta glicose no meu sangue e que eu vou precisar drenar essas glicoses a fim de manter a minha atividade cerebral adequada, a fim de manter, né, os meus processos celulares de obtenção de energia adequados. Que situação ou estruturas ou células dependeriam quase que exclusivamente e algumas exclusivamente de glicose para se manterem, né, adequadamente dando conta das suas necessidades, dos seus processos celulares. Que situações seriam essas? As células dá para falar da hemácia dos neurônios, né? Boa! Se você ficar com uma dieta restritiva de carboidrato, é possível você entrar num estado anêmico, que você reduz a quantidade de células vermelhas sanguíneas por conta disso? É ou não é? Rapidão. Sim, Sim ou não? sim. Sim. A má nutrição leva à anemia. É uma das formas de induzir anemia. Queda da minha taxa de partículas sólidas de células vermelhas sanguíneas, né? Medida num exame aí, quantificado num exame chamado hemograma. No hemograma a gente faz uma contagem aí de eritrócitos, de células vermelhas no sangue. No homem, chega aí em torno de 5 bilhões de células por milímetro cúbico, nas mulheres 4 a 4,5 bilhões aí de molécula, de células, né? Isso é uma contagem feita, né, a partir de um aparelho contador aí de células após a coleta de sangue. Muito bem. Se eu não ingerir adequadamente carboidrato, e essa célula sanguínea depende exclusivamente de glicose, haja vista que a célula vermelha sanguínea não tem mitocôndria, então ela não faz gliconeogênese e também não consome gorduras, lipídios. O grupo dos lipídios já fica atento aí. Eu só consigo consumir gordura se eu tiver metabolismo aeróbico. Ou melhor, para ter metabolismo aeróbico, eu tenho que ter máquina aeróbica. Qual que é a minha máquina aeróbica? É a mitocôndria. Então, a célula vermelha depende quase que exclusivamente de glicose. Exclusivamente, melhor dizendo, de glicose. Então, o que acontece? Na falta de suplemento adequado de glicose, eu vou perder contagem importante de células vermelhas. Células vermelhas que são importantes para transporte do meu oxigênio e do meu dióxido de carbono. Então, eu vou estar perdendo capacidade oxidativa, performance, e vou estar entrando num estágio patológico de anemia, que vai prejudicar uma série de outras questões do meu corpo. Outra situação, cérebro, depende quase que exclusivamente de glicose. Depende para ter uma atividade nervosa em velocidade adequada. Então, se faltar glicose, eu vou ter, por exemplo, deficiência na aprendizagem, eu vou ter deficiência, por exemplo, na minha questão ligada ao meu humor, ao meu estado de espírito, né, de humor. Até porque, na falta de glicose, eu vou diminuir a quantidade de serotonina, né, que é uma endorfina importante, um hormônio, um neurotransmissor envolvido com o relaxamento, com o prazer. Eu vou reduzir essa quantidade de neurotransmissor envolvido com a recompensa, com o prazer, com a redução da ansiedade, né? Porque retira o carboidrato da dieta, vocês percebem rapidamente que vocês vão ficar mais agitados, mais nervosos, não vão dormir tão adequadamente, vão sentir, inclusive, pulsos de irritabilidade por coisas menores. É normal isso, o mau humor, literalmente. Gente, a gliconeogênese vai ter um alarme aí nessas situações, e ela vai acontecer. Então, nós estamos falando de uma situação de jejum, onde falta o alimento adequado, melhor dizendo, falta o alimento glicose, carboidrato. Não só glicose, fontes de glicose, né? Amido, de uma maneira geral, faltando na nossa dieta. Outra situação que leva à falta de glicose e necessidade de gliconeogênese, o estresse.
Que estresse é esse? Esse é o estresse induzido pelo exercício físico. Então, o exercício físico é estressor. Claro, você está usando energia demasiadamente e não está conseguindo repor essa energia proporcionalmente. É um estresse. O estresse já pela falta de energia adequada para dar conta dos processos celulares. Então, você tem que acelerar o processo de obtenção de energia por diferentes estratégias. E uma delas é usar o glicogênio e o carboidrato armazenado. Chega uma hora que vai faltar esse carboidrato armazenado. E aí o músculo passa a depender da glicose sanguínea. Momento esse já que não é no início do exercício. É lá num estágio mais prolongado, né, de exercício. Nesse momento que eu começo a consumir minha glicose do sangue, eu passo, então, a ter um alarme aí, uma necessidade de repor essa glicose. E quem faz isso é fígado e rim, acessoriamente o rim, sintetizando novas glicoses para o sangue e do sangue sendo drenados, então, até o músculo que estará usando essas glicoses. Dúvida aí, pessoal? Só gostaria de complementar através de uma pergunta o meu entendimento, né? Quando a gente chega no processo de uso da glicose do sangue, a gente pode também entender que aquela explicação inicial a respeito da anemia pode também ser ocasionada nessa questão, se eu passar a usar através do exercício a glicose em demasia do sangue. A anemia não é um processo tão repentino. É isso que eu quero. A anemia pode durar algum tempo aí. Porque o que acontece? Uma célula vermelha, ela vive em torno de 120 dias. Então, nós só produzimos uma célula nova se tivermos uma perda de células velhas. O baço faz muito isso. O baço é um órgão que faz a ruptura de células sanguíneas velhas. Quando essas células sanguíneas ficam velhas, a membrana fica flácida, ou melhor, não tão flexível. E ao passar pelo baço, essa célula se rompe. Então, o baço é uma espécie de controle de qualidade aí da vitalidade das nossas células vermelhas. Uma vez que comecem a morrer células, já a nossa medula já começa a promover o processo de maturação de novas células vermelhas. Então, o processo que inicia na medula dos ossos, né? A maturação dessas células vermelhas por estímulo, inclusive, de um hormônio renal chamado eritropoetina, que vai estimular isso também. Então, respondendo a tua pergunta, Hoffman, não é imediato isso. O exercício pode apenas provocar uma deficiência de glicose, que, por sua vez, vai levar a um envelhecimento precoce dessas células vermelhas, que vão ficar desnutridas, digamos assim, né? E, com o passar do tempo, elas podem morrer mais do que serem repostas pelo processo de maturação de novas células. Então, isso pode durar aí 2, 3 meses, esse processo de indução de anemia por déficit de carboidrato na alimentação. Não é tão repentino assim, tá bom? Mais alguma coisa? Beleza. Esse processo, ele não é, por exemplo, se eu de certa forma, estou forçando o envelhecimento dessas hemácias aí, esse processo não é um processo que, como é que eu vou expor a questão aí? Irreversível? Ele é reversível. Que ele vá promovendo um problema de saúde com o tempo, digamos, se eu fizer isso meio que constantemente, eu não posso induzir o meu corpo a adoecer? Pode. Aí você pode estar induzindo a danos em órgãos-alvo, como fígado, rim, você vai começar a sobrecarregar esses órgãos, a fim de manter exatamente essa homeostase de glicose aqui. Você começa a usar muita gordura armazenada para obter glicerol, para fazer gliconeogênese, e aí você começa a depender muito de metabolismo de gorduras, causa a chamada cetoacidose, que é uma condição muito visível em diabéticos do tipo 1,
grupo do diabético tipo 1, vai falar da cetoacidose, que é a falta de insulina, leva a um consumo extremo de gordura. Esse consumo extremo de gordura leva à acidose metabólica. Isso começa ao nome, ácidos graxos, né? Lipídios, ácidos graxos. Excesso de uso de ácidos graxos leva a uma acidose metabólica, que prejudica aí o pH de órgãos-alvo, como o fígado, o rim, e até mesmo o cérebro. E pode levar a danos cerebrais, hepáticos, renais e até mesmo cardíacos. Então, com o passar do tempo, essa dieta desregrada, desequilibrada, leva a complicações clínicas, sim. Não é repentino, não é um dia que vocês deixem de tomar café da manhã que vocês vão ter esses problemas. Mas a constância dessas situações leva realmente à sobrecarga de órgãos-alvo, como o fígado, rim, cérebro, coração, citados aqui, que estarão sofrendo danos por meio desses desequilíbrios no nosso metabolismo. Obrigado. Nada. Ô, prof, tem duas meninas pedindo para entrar, você consegue aceitar elas? Tá desesperado em entrar na aula de bioquímica, né? Isso aí. Antes tarde do que nunca. Vamos lá. Seja bem-vinda. Pessoal, vamos continuar aqui, ó. Outro detalhe importante da regulação, a disponibilidade de ATP, pessoal. Quando que eu vou ter disponibilidade de ATP no músculo para fazer gliconeogênese durante o exercício? Me digam, quando? Vai estar sobrando ATP no músculo para fazer gliconeogênese. Jamais vai sobrar ATP no músculo para fazer gliconeogênese. Jamais. Sabe por que jamais vai sobrar? Eu vou provar para vocês aqui. Jamais vai sobrar ATP no músculo para vocês construírem glicoses. Por quê? Olha lá, ó. Gastei 2 ATPs para o piruvato virar oxalacetato. Gastei mais 2 GTPs, que é um análogo ao ATP, para formar fosfenolpiruvato. Já são 4 ATPs aqui, se fosse contar o GTP como ATP, né? Já são 4 ATPs gastos só na passagem mitocondrial. No citosol já, eu vou gastar mais 2 ATPs aqui para fosforilar o fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato. Gente, eu gastei 6 ATPs, correto? Sim ou não? Correto ou não? 6 ATPs gastos. Na glicólise, quantos ATPs eu vou ter como saldo líquido? Olha aqui, ó, formei 2 ATPs aqui, né? Formei 2 ATPs aqui e, como são 2 etapas aqui acontecendo ao mesmo tempo, são 4 ATPs formados nessa etapa aqui. E do fosfenolpiruvato para o piruvato mais 2 ATPs. Então, eu tenho 4 ATPs formados, mas investi 2. Como saldo líquido, eu vou ter aí, então, 2 ATPs. Gente, faça um cálculo rápido. Se para consumir uma glicose eu obtenho 2 ATPs como energia, como que eu vou querer sintetizar a glicose nesse mesmo local aí gastando 6 ATPs? Eu teria um déficit de 4 ATPs, não é verdade? Então eu estaria entrando no vermelho. Eu estaria devendo energia para o músculo. Eu faço uma glicose para o músculo gastando 6 ATPs. Para que ele faça o consumo dessa glicose e produza 2 ATPs, não tem sentido. Então, o músculo é mais uma razão para o músculo não fazer gliconeogênese. Está acontecendo no fígado, gente. Então, o fígado está gastando um monte de ATPs aqui para produzir glicose. De onde estão vindo esses ATPs do fígado? Quem está fornecendo esses ATPs para o fígado
lá no fígado para construir, anabolizar e construir glicose. E aí, falei ontem isso para vocês. O ácido lático, professor? Lactato? Não, o ácido lático, ele é o substrato, ele é o precursor, lembra? Ácido lático forma o piruvato, e o piruvato é precursor, é como se fosse um iniciador, né? Um precursor de carboidrato, tá? A glicose? Não é o próprio glicogênio? Também não. Vejam bem, nesse momento que eu estou necessitando produzir glicose, o que eu tenho mais falta? É da própria glicose. Então está faltando glicose. O que nunca falta para a gente, pessoal, que é uma desgraça perder, e nunca falta? O ácido graxo. Elementar. Podem fazer o que vocês quiserem para perder 100 gramas de gordura, que daria aproximadamente aí 400 quilocalorias. Vocês precisam ficar na esteira aí durante 2 horas correndo. E não é garantia que vão perder isso. Estou falando em 400 gramas de gordura. Ficar 2 horas na esteira para perder 400 gramas. 100 gramas de gordura. 100 gramas de gordura, gente. Sabe o que é 100 gramas? 100 gramas. Ficar 2 horas na esteira representaria mais ou menos aí 400 quilocalorias. Agora vocês vão pegar 2 fatias de pão, e colocar mortadela e queijo, você já consegue essas 400 quilocalorias. Ingrato isso, não é mesmo? É ingrato. Então, o que nós temos? Uma dificuldade enorme de consumir e perder a gordura, e uma capacidade quase que infinita, porque o adipócito ele é muito flexível, ele consegue aumentar até 20 vezes o seu tamanho, retendo gordura dentro. Uma capacidade quase que infinita de armazenar gordura. Então, qual é o principal combustível que nós temos e que nunca falta? Por mais que vocês retirem a gordura da dieta, não vai faltar. É gordura. Então, esse lipídio, ele vai fornecer ATP lá no fígado, ATP suficientemente para que eu possa construir aí milhares de glicoses. Então, os ATPs aí estarão disponíveis lá no fígado, por 2 motivos. Primeiro, porque a gordura que for consumida no fígado não gera ATP para o músculo contrair. É ATP para o próprio fígado mesmo. Segundo, esse ATP no fígado, então, sobrando, vai suplementar a via gliconeogênica. Suplementar quem? Suplementar as etapas da via gliconeogênica ali, de formação de oxalacetato, de fosfonol piruvato e de um 6-bifosfoglicerato. Sacaram? Então, pessoal, fosfoglicerato. Então, para ter gliconeogênese, eu preciso de um tecido que tenha bastante ATP, fígado, que não esteja consumindo esse ATP, fígado, e que eu possa ter enzimas necessárias para anabolizar, a partir de um precursor menor, construir algo maior, que é a glicose, fígado. Quem mais faz isso? Acessoriamente, os rins. Brocamos esse conteúdo aí, cravamos esse conceito da gliconeogênese hepática, fígado, por meio de sobra de ATP, vinda de gordura, por meio de um momento onde falta carboidrato, que é um momento metabólico de jejum ou de exercício, certo? E um momento que eu preciso reabastecer o meu corpo com novas glicoses, suplementar o sangue. Pessoal, tudo que eu falei da gliconeogênese, agora vocês vão olhar para a glicólise e vocês vão ver que é ao contrário, certo? Na glicólise, eu vou ter, por exemplo, fonte de glicogênio para quebrar e ter consumo dessa glicose.
em diversos tecidos, certo? Na glicólise, aqui no caso do jejum, ela vai acontecer, por exemplo, no músculo, só que no fígado ela vai estar inibida, mas no músculo ela vai estar ativada, glicólise no músculo, músculo no jejum. Gente, o músculo sem glicose no jejum vai precisar consumir essa glicose para obter energia. Então, no músculo vai acontecer, mas no fígado não. Nós temos disponibilidade, então, de glicose para acontecer esse consumo de glicose, e nós temos necessidade de produzir ATP, porque tem falta de ATP. Então, se nós encararmos aí glicólise de um lado, gliconeogênese de outro, são dois momentos extremos. Na glicólise, eu quero consumir ela para obter ATP. Na gliconeogênese, eu vou produzir essa glicose para tecidos que dependem dela. Beleza? Quem que dá essa regulação aí? Quando que vai acontecer uma e quando que vai acontecer outra? Momento em que vivemos e hormônios produzidos a esse momento. Hormônios afetos ao momento em que vivemos. Basicamente, esses momentos são glucagon, que é um hormônio importante para a gliconeogênese, e a adrenalina também é um hormônio importante para a gliconeogênese. Vamos lá, glucagon primeiro, que é o mais importante. Então, o glucagon... Oi? Oi? Alguém falou? Vocês estão enxergando esse slide aqui da adrenalina e do glucagon? Não. Então não passou. Vamos lá. Agora deve sim. ter passado. Mas eu ainda tenho quer dizer, entendo algumas questões, mas assim, a questão do repouso, né? O que ele seria no meio desses extremos aí, falando assim bioquimicamente, ele é uma ponte, ele é um intervalo? Sim. Vejam bem, repouso sem comer. O que acontece? Jejum. Então, o repouso, você pode não estar gastando glicogênio muscular. Mas até para manter o músculo com seu tônus, com suas atividades celulares musculares, você vai começar a gastar, você vai continuar gastando esse glicogênio, mas não tanto quanto no exercício. Mas o que acontece no repouso? Você continua, seu cérebro continua consumindo glicose, suas células vermelhas continuam consumindo glicose, órgãos dos gônadas, como testículos, ovários, continuam a consumir bastante glicose. A nossa glicemia, ela tende a baixar, então tudo leva a uma necessidade de produzir novas glicoses. Se você associar o jejum ao exercício, tudo isso maximiza, piora. Se tiver só o exercício, também induz a esse déficit de glicose também. Então, são momentos metabólicos, jejum, exercício, dieta desprovida de glicose, né? Dieta com déficit de carboidrato, são momentos que nós criamos aí para que a gliconeogênese seja ativada. Momentos esses que levam à liberação de glucagon da célula alfa-pancreática. Então, o glucagon vai atuar lá no fígado como um hormônio estimulante de etapas regulatórias da gliconeogênese, da rota que eu já apresentei antes. Sendo assim, esse glucagon aí, ele não só estimula a quebra do glicogênio até glicose, como também estimula a síntese de novas glicoses a partir do piruvato, que é a rota gliconeogênica. Quando eu quebro o glicogênio e libero glicose, eu estou falando de uma rota chamada glicogenólise. Glicogênio-lise, glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, que é a glicose armazenada, né? Então, eu quebro o glicogênio, libero glicoses, ou eu faço gliconeogênese, que é a síntese de uma nova glicose, que eu parto de um precursor aqui representado pelo piruvato, né? E vou a
glicose 6-fosfato. Então, o que que minha adrenalina, o que que meu glucagon, como hormônios importantes, aí estarão estimulando? Glicogenólise e gliconeogênese no fígado. Já no músculo, a adrenalina vai estar estimulando a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, para liberar glicoses, né? E no músculo não haverá gliconeogênese. No músculo haverá, então, a glicólise, onde essa glicose vai, então, para catabolismo, degradação, para liberar energia, ATP, e tendo como produto final aqui o piruvato. Dúvidas dessa regulação hormonal, pessoal? Tá bom ou não? Mais ou menos? É bem didático esse slide aqui. Enquanto o músculo degrada seu carboidrato para produzir energia, o fígado degrada o seu carboidrato para produzir glicoses para o sangue, e inclusive para chegar até o músculo depois. Ou o fígado ainda recicla produtos finais aí da quebra da glicose para a produção de novas glicoses. Músculo, órgão acessório, produz glicoses. Desculpa. Fígado, órgão acessório, produz glicoses. Músculo, órgão que vai consumir essas glicoses, a fim de obter energia para a contração muscular. Entenderam essas diferenças? Eu entendi. Agora a questão eu volto, desculpa pegar no pé, mas assim, eu quero ter esse entendimento da questão do repouso, porque está havendo esse balanceamento, mas eu dei uma parada, digamos assim, quer dizer, eu estou falando isso justamente por causa dessa questão da prescrição dos exercícios, né? Repouso, tu diz, durante Não, a prescrição? digamos assim, eu dentro desse contexto, No foi, descanso, pós-sessão. digamos assim, Contextualiza aí. o fígado gerou a glicose, né? Essa glicose Tá, foi degradada, foi quebrada e tal, até o piruvato entrou na mitocôndria, no ciclo de Krebs, sofre lá tá, o seu processo, forma o ATP e é usada essa energia. Agora, esse é um tá. processo, digamos assim, de exercício e passando pela fase da glicolítica e oxidativa e tal. Só que daí eu parei naquele momento para o repouso. Uhum. E essa maquinaria toda estava funcionando. Certo. É isso que eu gostaria de. Desculpa Não, não ser tem problema, mas é meio importante. maçante nisso, mas é que eu queria entender o Não. que acontece nesse momento, sabe? Se Tá. esse piruvato ele continua existindo ainda por ali, se ele para Uhum. totalmente, entende? Tá. Desculpa, mas Não tem é esse o problema. entendimento que eu gostaria de ter. Tá. No repouso, esse piruvato continua no músculo, tá? Tá falando de músculo, né? No repouso, esse piruvato, no repouso, momento breve, assim, acabou o exercício, repouso, né? Esse piruvato continua sendo utilizado pelo músculo de forma aeróbica, né? Esse piruvato aí, ele Mas eu continua sendo. considero esse piruvato todo, é esse o momento, entende? Desculpa assim ser muito detalhista, Sim, mas eu queria entender. Todo esse piruvato que foi gerado, dá para eu entender que ele já está dentro da mitocôndria quando eu parei o exercício, ou tem ainda coisa acontecendo no citosol para que ele dá, entre, daí ele... dá, dá sim. Porque uma vez que tu para o exercício ali, aqueles piruvatos que não viraram lactato, os que não viraram lactato, eles serão lançados para a mitocôndria e seguirão o caminho oxidativo para produzir aí um monte de ATP. Isso em Inclusive aí repouso para ainda, reabastecer o músculo. isso no repouso É. também. Sim. Tá. Só que no repouso a produção de ATP tem um outro objetivo, Hoffman. O objetivo do repouso, a produção de ATP, não é para quitina e miosina ficarem trabalhando, né? Contração muscular. No repouso, esse ATP ele tem o objetivo de reabastecer estoques de ATP.
Reabastecimento, preparando para um novo tiro do exercício, para uma nova fase que Quer vem dizer, depois. esses ATPs gerados, eles vão ficar como que guardados ou acumulados para um novo exercício, Em um torno novo de momento. 5 milimol de ATP reabastecido, fica estocado, pronto para ser utilizado, e também as creatinas voltam a receber fosfato, formando creatina fosfato em torno de 15 milimol de creatina fosfato é reabastecida, pensando uma nova Fosfogênese. etapa, uma nova sessão de contração muscular que vem na sequência aí. E dá para entender então que o organismo ele está se preparando, digamos, eu parei, ele está se reabastecendo, ele se reabastece com os ATPs que estão ali, e ao mesmo tempo ele Isso, já está pronto para aquele momento dos 10 segundos e tal que a gente entrou. exatamente. Beleza, é isso aí agora sim eu tirei toda essa minha dúvida. Bom, Muito obrigado. nada, está se preparando para uma nova série, seja qual for o tipo de treinamento, uma nova série pós-descanso programado. Aí você tem que programar o descanso, como você é um treinador que estudou bastante bioquímica, você sabe programar exatamente o tempo de descanso em função do tempo de contração que você induziu no seu aluno. Você tem esse entendimento e tem como calcular isso, mas vocês vão trabalhar isso em fisiologia do exercício e em treinamento desportivo. De início agora é importante vocês entenderem como que ocorrem os processos, né? Depois vocês vão entender como usar isso para planejar a planilha aí de treinamento de vocês, que envolve, logicamente, picos e vales, né, de intensidade de exercício durante a sessão. E esses vales de intensidade aí serão, muitas vezes, um repouso ativo ou passivo. Tá bom? Vamos seguir em frente? Mais alguma dúvida aí? Então, regulação hormonal. Começamos a trabalhar a questão da regulação hormonal. Olha o que os hormônios fazem pelo nosso metabolismo. Olha que interessante. Enquanto o glucagon e a adrenalina estimulam etapas regulatórias da gliconeogênese, olha que interessante, eles também inibem etapas regulatórias da glicólise. Ó, que interessante. Então, se por um lado o glucagon e a adrenalina vão estimular a etapa final gliconeogênica aqui, de desfosforilação da glicose 6-fosfato, para liberarmos a glicose livre. E também vão estimular lá no seu início, etapas mitocondriais lá, como a etapa da fosfenilpiruvato carboxiquinase, né? Para formar o fosfenilpiruvato lá no início da etapa mitocondrial, eles também vão inibir, por um outro lado, vão inibir de que a glicose seja quebrada. É lógico, todo momento que eu não quero mais quebrar a glicose, mas que eu quero estimular a construção de novas glicoses. Então, eu vou estimular etapas de construção de glicose, são os hormônios atuando nas enzimas gliconeogênicas, estimulando elas, ao mesmo tempo que esse mesmo hormônio vai inibir etapas da quebra da glicose, para que eu não tenha perda de glicoses. Então, inibindo aqui a PFK1, que é a fosfofrutoquinase 1 da glicólise, e inibindo aqui a piruvatoquinase da glicólise. Então, vai inibir duas etapas da glicólise, freando a glicólise e acabando com o consumo de glicose nesse momento e estimulando as etapas de construção de novas glicoses. É isso que o glucagon e a adrenalina faz pela gente. Vamos só passar para o próximo slide aqui. Então, no slide aqui, insulina ou não? Ainda não. Ainda não? Travou aqui. Acontece. Não consigo sair do modo... Não é.
Alguma dúvida em relação a isso? Que travou aqui meu... Aqui voltou. Alguma dúvida em relação a isso? Insulina. Outro hormônio regulatório importante, pessoal. A insulina, ela vem num momento onde eu tenho uma oferta abundante, extrema de carboidrato. A insulina, ela é produzida em resposta à minha reposição dietética, após uma refeição. Então, meu fígado vai estar recebendo um aporte de glicose advinda do sistema, advinda aí da minha dieta, né? Via circulação portal aí, vindo do intestino, vai receber um aporte dietético importante de glicoses. Esse aporte dietético importante de glicoses vai estimular o pâncreas a produzir insulina. Nesse momento, a insulina, ela acaba com o início da gliconeogênese, por inibir aquela enzima fosfenolpiruvato carboxiquinase, enzima etapa aí que produz o fosfenolpiruvato mitocondrial, né? Se eu estou inibindo a primeira etapa da via gliconeogênica, tudo que vem pela frente fica parado. Então, nesse momento agora, por que eu vou produzir novas glicoses se eu estou abarrotado de glicose do rodízio de pizza vindo da minha dieta? Então, não seria ideal isso, para prevenir, inclusive, um excesso de glicose no sangue, né? Para prevenir uma hiperglicemia. É uma regulação importante da insulina. Então, a insulina inibe a gliconeogênese, inibe a formação de novas glicoses, ao passo que estimula o consumo de glicose hepática. Estimula a produção de enzimas, como a hexoquinase, por exemplo, que estarão dando conta de etapas aí iniciais da glicólise, primeiro passo da glicólise. Estimula a PFK2, que é uma importante etapa regulatória da glicólise, né, que vai estimular a PFK1. Então, estimula a via glicolítica, fazendo com que, nesse momento, o meu corpo passe a aproveitar as glicoses que estão vindo da minha dieta. Então, consumindo essas glicoses nos tecidos que dependem dessas glicoses e assim por diante, e barrando, logicamente, a construção de novas glicoses. Legal, né? Nossos hormônios são ditos como orquestradores do nosso metabolismo. Eles regulam o nosso metabolismo. Nesse momento, então, o fígado, aqui já vou entrar em outra, vou parar aqui. Nesse momento, então, o fígado vai estar recebendo glicoses, consumindo glicoses, e se sobrar glicose, esse fígado vai abastecer o seu glicogênio hepático. Se sobrar glicose no músculo, o músculo vai abastecer com glicogênio muscular. Se sobrar glicose ainda, que é a sobremesa depois do churrasco, se sobrar mais glicose ainda, essa glicose já abasteceu o glicogênio muscular, já abasteceu o glicogênio hepático, vai ficar alta no sangue, então essa glicose aí, ela vai abastecer o que agora? Com gorduras. Então ela vai produzir triglicerídeos, ácidos graxos, e depois triglicerídeos para abastecerem aí os nossos pneuzinhos aí indesejáveis, aumentando o conteúdo de gordura no tecido adiposo, na célula adipócito, que vai receber com muito prazer aí, recebe muito bem novas moléculas de gordura, novos triglicerídeos armazenados. Sacaram? Sempre que nós nos excedermos na reposição dietética com carboidrato, esse excesso que não foi para abastecer glicogênio e não foi para dar conta da energia necessária nesses órgãos, serão direcionados aí para a síntese de gordura, processo chamado lipogênese. Dúvidas aí, gente?
Só quero entender, dentro desse contexto, a glicose, então, é que, de certa forma, é a, entre aspas, geradora desses acúmulos de pneus ali em última instância, ou em primeira instância? Ela que motiva isso pelo seu excesso no meu corpo? Exatamente. É claro, se você tiver uma dieta rica, por exemplo, em, em carboidrato e pouco provida de proteína, fibras e até mesmo de ácidos graxos essenciais, você vai se encaminhar para a obesidade. Às vezes você me diz assim, puxa, professor, mas depois do treino eu tenho uma fome de leão depois do treino. Como que eu vou abastecer-me depois do treino? Eu tenho uma fome de leão. Como que eu vou comer só aminoácido, né? Ou como que eu não vou comer o carboidrato? Mas é claro, depois do treino você criou um déficit de carboidrato. Depois do treino você precisa abastecer o seu glicogênio muscular e hepático. Então não tem problema se você tiver um consumo de carboidrato nesse pós-treino, logicamente que você não está com excesso de gordura acumulada, você apenas treinou e está num pós-treino que necessita abastecer com carboidrato. Nesse pós-treino você pode optar por alguns tipos de carboidrato que não são lipogênicos, por natureza, que são carboidratos de baixo índice glicêmico, com maltodextrina, né, as dextroses, maltoses, melhor dizendo, ou as maltodextrinas da vida, ou carboidratos de fonte, por exemplo, de frutas, como frutose, né? Entre outros carboidratos que são de rápida absorção e não são tão lipogênicos. Mas, logicamente, se você criou esse déficit por meio do exercício físico, você já pagou aquele ditado, eu já paguei, agora eu posso repor. Agora pense naquela pessoa que não faz exercício físico, que está com o seu glicogênio muscular e hepático íntegro e se lança no rodízio de pizza. O que vai acontecer com esse excesso de carboidrato ingerido? Vai para a produção de novas gorduras. Ou essa pessoa vai ficar hiperglicêmica. Sacaram? Então, sempre nós lidamos com uma balança de armazenamento e gasto do nosso carboidrato para ser reposto por meio da nossa dieta. E o exercício físico é muito importante para criar essa balança energética aí, esse déficit de carboidrato armazenado, a fim de que, na primeira oportunidade que nós tenhamos de repor o carboidrato, fazer uma refeição carboidratada, de que antes de sintetizar gordura, a gente faça a reposição do nosso glicogênio. Então, por isso, o exercício físico é tão importante, né, numa dieta onde eu desejo, logicamente, perder gorduras, por criarmos esse déficit de carboidrato armazenado. Se você chegar a pegar esse detalhe aí. Dá para fazer mais uma pergunta relacionada a isso? Manda. É uma questão bem pessoal. Nos meus treinamentos, por exemplo, quando eu treino um pouco mais assim do que 10 quilômetros, às vezes treino uma meia maratona, digamos, eu chego lá pelo 13º quilômetro e 15º, eu já percebi isso aí. Não sei se é psicológico, mas claro que fisiologicamente também. Mas me dá muita vontade. Eu sei que refrigerante é, entre aspas, ruim em todos os sentidos, né? Não sei se é ou não, mas não sei se aspas faz parte da frase. Mas eu sinto muita vontade de Coca-Cola. Sei que tem talvez a ver com a necessidade da glicose, mas eu não sei, ou a questão desse refri, enfim, sei lá, se é psicológico. Você já, logicamente, uma coisa pessoal, né? A Coca-Cola, todo mundo sabe que ela é viciante, né? Mas ela não é uma forma muito boa de hidratar, por conta até da questão da questão assim de ela também ser diurética, né? Mas vamos trazer para o lado do carboidrato,
a necessidade de carboidrato e a necessidade também de repor aí com como é que eu posso dizer, com líquidos. Então, nós estamos devendo uma hidratação, estamos devendo carboidrato. Associado ao teu vício, para o refrigerante, né? Logicamente, tu confessou para a gente, você teria aí, então, né, uma irresistível predileção por Coca-Cola, mas que seria perfeitamente substituída por uma solução isotônica carboidratada. Poderia ser um suco de laranja, que Entendi. tem eletrólitos, que tem frutose, que é um carboidrato melhor adequado, Mas eu sou para mais repor. viciado em suco mesmo. Eu só estou falando de um caso específico. Eu não estou dizendo que isso aí é uma coisa diária, né? Mas Sim, é um despertar, digamos assim, uhum, psicológico, sabe? Óbvio que sim. a minha tendência é mais natural mesmo. Senão não ia bater com as Mas ideias. o refrigerante ele é mais atrativo, né? Com certeza ele é mais atrativo. Gaseificado, tem aquele gostinho de cola, né? Que é da fórmula da Coca-Cola. É doce, claro que é atrativo, né? Imagina criança, então. Mas quando a gente objetiva, logicamente, a reposição hídrica e carboidratada, vamos tirar o refrigerante da jogada aí, tá? Vamos tirar. Ele até pode fazer isso, mas não é o ideal. Ele até pode fazer. Ele vai ter carboidrato e vai ter líquido, mas não vai ser mais eficiente. Não vai ser o mais eficiente para isso. Eu Tá joguei essa legal? pergunta justamente para também me usar de exemplo para entender Sim, claro. essas possibilidades aí, sabe, de usar ou não usar. Até porque eu Uhum. participei de uma, como é que eu vou dizer assim, de uma experiência laboratorial a respeito da Coca, né? Uhum. E na época o professor disse que a Coca inicial se usava cocaína mesmo, né? Daí agora se usa cafeína. Daí a gente Usava. fez toda o processo para chegar nos cristais, né? Usava folhas de coca inicialmente na fórmula, né? Depois foi abolido isso. A gente acredita que tenha sido abolido, né? Tomara que sim. Mas em concentrações bem baixas, né? Usava em concentrações bem baixas, mas que com o passar do tempo criava uma dependência, né? Um opioide criava uma dependência, um alucinógeno, opioide, imagina, né? Mas nós passamos da fase também do biotônico Fontoura, que tinha álcool, né? Quem é aí da geração aí 70 e poucos, 80 e poucos, é um sobrevivente aí. Passou por uma fase alcoólatra na sua infância, É, o biotônico era biotônico usado Fontoura. como para fazer um Abriu o reforço, apetite? né? É. Abriu o apetite. É que nem tomar uma dosezinha de caipirinha antes do churrasco. Tô brincando. Não, tô brincando, gente. Mas tem coisas que foram abolidas, claro, porque não era, como é que eu posso dizer, plausível, né, que uma criança ingerisse uma concentração alcoólica, seja ela pequena, que fosse, não era plausível. Com o passar do tempo, isso foi abolido, né? Mas realmente tinham outras fontes ali dentro do biotônico que estimulavam. O complexo B, né? O complexo B estimula o nosso apetite. Então, isso foi abolido. Com certeza, na minha infância tinha o biotônico Fontoura. A Coca-Cola, por exemplo, tinha uma concentração maior de carboidrato, né? Era a Coca-Cola, gente, 2/3. Vamos supor, vamos evaporar o líquido de uma Coca-Cola normal, né? Sem ser a zero. Metade dela é açúcar. Podem fazer isso um dia, uma experiência para vocês verem. É incrível a quantidade de açúcar que ali tem. Vai muito além do que nós precisamos abastecer, né? Em termos de açúcar. Vai além. E esse além aí que vai levar, então, obesidade, diabetes, entre outras coisas. Tá? Interessante fazer esses questionamentos. Quanta coisa que a gente se depara no dia a dia, né? Que fazem mal para a saúde e muitas vezes a gente não está atento a isso. Por um lado tem o paladar, de outro tem o preço agregado a isso.
Só que tem coisas saudáveis que também proporcionam um bom paladar, né? Um suco de laranja, né? Um suco de limão, uma limonada suíça. Tem coisas tão boas, né, que fazem bem para a saúde. E eu falo também com culpa no cartório aqui, né? Às vezes eu também gosto de uma Coca-Cola. Também não, gosto de uma Coca-Cola, mas prefiro a zero. E é lógico que os procedimentos aí de tornar uma Coca-Cola com menos carboidrato atrativo ao consumo também passa por uma maior concentração de sódio, né? Que também é prejudicial. Então, se nós formos ver, estamos aí numa eterna balança entre o que faz bem, o que faz mal e o que nós estamos fazendo para contrabalançar isso, né? Para, como é que eu posso dizer, para prevenir, digamos assim, processos fisiopatológicos, né? Como obesidade, diabetes, hipertensão. O que nós estamos fazendo por nós mesmos para contrabalançar isso? A limonada, isso eu escutei de um nefrologista, ele disse que a limonada tem o limão em si, né? Ele tem uma propriedade, que não sei explicar isso também bioquimicamente, que evita desenvolvimento do cálculo renal. Tem o ácido acetil salicílico, né? E promove uma série de, inclusive previne doença cardíaca, ateromas, e consequentemente, até pelo seu pH, pela sua acidose, né? Pode proporcionar algumas coisas interessantes aí no sentido da coagulação, enfim. Já estamos entrando numa outra seara, né? Que é da questão da nutrição funcional, né? E já foge um pouco da nossa disciplina aqui. Mas vamos voltar aqui, vamos cair em terra firme novamente. É bom dar uma discutida em outras coisas também que tem relação, né? Não podemos perder o nosso foco aqui. Pessoal, dúvidas em relação à gliconeogênese aí? Dúvidas? Nós vamos continuar amanhã falando de glicogenólise, quebra de glicogênio, que é uma rota mais simples, não menos importante, só mais simples. Que é a quebra do glicogênio liberando um resíduo de glicose por reação de fosforólise, né? Fosforilação, na verdade, né? De um resíduo de glicogênio, ó, fosforilase, cliva as ligações alfa 1,4, ligações glicosídicas, né, onde resíduos de glicose estão complexados, nas extremidades não redutoras das cadeias de glicogênio por fosforólise, que eu acabei de falar, né, fosforólise. Um ataque de grupos fosfato por meio de uma reação enzimática, catalisada por uma enzima bem importante chamada fosforilase. É uma enzima que vai atacar a molécula de glicogênio aí, que retém resíduos de glicose, quebrando esta molécula de glicogênio e liberando, então, glicose, um fosfato. E, posteriormente, uma fosfoglicomutase vai se transformar em glicose 6-fosfato. E a 6-fosfato aí vai seguir via glicolítica, né? Ou vai perder esse grupo fosfato aí e vai se tornar uma glicose livre, pensando em fígado ou rim. Então, vou continuar na glicogenólise amanhã, contextualizando isso. Vamos também trabalhar algumas questões regulatórias da entrada de alimentos e regulação da liberação de hormônios, como a insulina, ou a falta de alimento, liberação de glucagon. Vamos continuar para a glicogênese, aí ao contrário de glicogenólise, a construção de um glicogênio por meio de resíduos de glicose que estarão incorporando na cadeia do glicogênio, reação essa mediada por um complexo enzimático chamado de glicogênio sintase, né, que vai sintetizar aí um alongamento da cadeia do glicogênio com novas glicoses.
situação de estado alimentado, né? E por fim aí, já amanhã, vamos falar da regulação da glicogênese e glicogenólise, falar do ciclo de Core, já comentamos inclusive sobre ele, e fechar aí com um mapa metabólico dos carboidratos, né? Mapa metabólico dos carboidratos. Um resuminho que eu elaborei para vocês, fechando aí com glicólise, glicogenólise, glicogênese, glicogenólise, falando de todas essas rotas metabólicas importantes aí envolvidas, né, com a homeostase de carboidrato e de obtenção de energia ou, né, fornecimento e obtenção, né, de energia por meio do uso dos carboidratos. Tão importante esses carboidratos para o exercício físico, tão importantes. Pessoal, da aula de hoje, até então, alguma dúvida? Uma pergunta vocês queiram fazer? Quem não tiver dúvidas em relação, vou gravar, disponibilizar a aula de hoje, tá? Deixar lá no meu canal. E os slides já estão, né? Só vou disponibilizar a aula de hoje. Tem mais uma aula que eu vou disponibilizar também, que é a aula de amanhã, juntamente com uma outra aula também que eu vou disponibilizar de amanhã, que também foi pré-gravada. Então, ficam 2 reforços aí, com aulas pré-gravadas e nossas aulas síncronas aqui ao vivo, né? Ficam reforços aí para vocês também terem isso, com o material disponível aí eternamente, para vocês terem acesso. Gente, para os que não tiverem dúvidas, eu vou liberar vocês até para vocês se organizarem enquanto grupos para os trabalhos. Para os que tiverem dúvidas, eu vou ficar um pouco mais disponível aqui, inclusive para tratar assuntos particulares aí de questões ligadas aos trabalhos, à nossa disciplina, ao encerramento da disciplina, para o que vocês precisarem também. Tá legal? Tudo bem. Pode ser, Letícia. Tá? Cíntia saiu um pouco antes, tudo bem? Tá. Ótimo, tudo bem. Posso tratar no WhatsApp ali também essas questões. Pessoal, da minha parte, eu acho que a gente evoluiu bem, né? O que vocês acham aí? Melhoraram o entendimento da gliconeogênese, da importância dela, da própria glicogenólise, né? Que também falamos da gliconeogênese e também um pouquinho da glicogenólise, né? Falamos também da quebra do glicogênio. Introduzimos aí algumas coisas relacionadas à glicogênese. Mas, um cômputo geral, aí temos um panorama das rotas metabólicas envolvidas aí com a glicose, seja para construir, desconstruir, ou usar ela para sintetizar ou desconstruir o glicogênio. É importante termos esse entendimento das partes e também esse entendimento do todo o universo que envolve o metabolismo de carboidrato, que é o nosso foco atual. Beleza, pessoal? Espero que tenha desmistificado algumas coisas. Isso aí, Vitor, não é fácil mesmo. Mas a gente vai... Eu sempre digo o seguinte, pessoal, se vocês aprenderam hoje alguma coisa a mais do que vocês sabiam ontem, mesmo que não tenham aprendido tudo, para mim já foi super válido, porque vocês já subiram um degrau a mais hoje na escalada aí da bioquímica do exercício, que é uma área bem bonita, bem legal, mas também, eu admito, é uma área difícil, não é uma área fácil mesmo. Mas se vocês aumentaram aí um degrau na escalada hoje, se vocês aprenderam alguma coisa a mais que fixou, já foi válido. E também tem um detalhe, pessoal, como a aula fica gravada, né? E também tem outras aulas pré-gravadas agora para essa parte do metabolismo de carboidratos, aí gliconeogênese, vocês podem revisitar essa aula e revisar em pontos sensíveis que vocês tiveram mais dúvidas, né? No revisitar, sempre que a gente revisita conteúdos já estudados, a gente olha
diferente. O olhar já não é com aquela dúvida extrema, já é com uma resolução de uma dúvida em uma etapa que vocês, digamos assim, não tiveram tanta facilidade de entender numa primeira passagem. Numa segunda passagem, vocês acabam consolidando seus conhecimentos. Eu diria que brocando, né, o conteúdo, né? Trabalhando o conteúdo no sentido de tirar a dúvida. Valeu, Amanda. Isso aí, gente. Vamos, a cada dia a gente vai crescendo um pouco mais. Eu tenho aí de estudo de bioquímica, pessoal, nada mais, nada menos aí do que mais ou menos, o que eu posso dizer para vocês, uns 25 anos que eu estudo bioquímica. Então, é covardia pensar que em um ano vocês estariam, né, adquirindo a totalidade do conteúdo que eu adquiri aí desde a minha graduação, lá quando eu estagiava na bioquímica, lá na Universidade Federal de Santa Maria, quando eu fiz a minha iniciação científica na bioquímica, estou falando em 1994, 95. Vejam bem, né, quantos anos já se passaram aí, 27 anos quase, 20, 25, 26 anos com certeza de estudo de bioquímica. Dando aula de bioquímica pelo menos uns 20 anos, dando aula de bioquímica aí. Comecei bem cedo. Eu formei em 99, em 2000 já estava dando aula de bioquímica na Federal de Santa Maria, dando aula para cursos da área de enfermagem, medicina, fisioterapia, veterinária, odonto. Lembro da minha primeira aula de bioquímica foi para odonto. Bem, oxirreduções biológicas, foi minha primeira aula de bioquímica na vida. Eu devia ter ali uns 21 anos, 22 anos de idade, quando eu dei minha primeira aula de bioquímica. Então, eu entendo vocês. É um primeiro contato, né, com esse universo que eu digo para vocês, é apaixonante, é muito legal. Invistam, para quem aí tem pretensões de trabalhar como fisiologista, como preparador físico, treinador, e até mesmo como personal, ou quem gostaria de adentrar aí numa área mais interdisciplinar, futuramente fazer até um segundo curso, como nutrição, ou até mesmo uma biomedicina, farmácia, algum outro curso, e até mesmo medicina, estudem bioquímica. Ela é a base de tudo, pessoal. É muito legal essa disciplina. Beleza? Vou parar de falar aqui, senão eu vou chorar. Tá, gente? Legal? Então, falar de bioquímica é um prazer, não é trabalho. Beleza? Vamos acabar por aqui? Professor? Diga lá. Não sei se o professor puder me explicar uma coisa sobre o trabalho lá, sobre o questionário. O que seria a hipóxia no exercício? Que eu não entendi muito bem e não consegui achar muitas informações sobre isso. E o que eu achava era muito complexo. Eu vi que tem até algumas coisas a ver com coronavírus, aí alguns pacientes de coronavírus. Isso só que eu não entendi no exercício, o que causa isso, ali no contexto do trabalho também, né? Boa. Vamos começar pelo hipo. Hipo é baixa, queda, né? Hipo. Então, hipóxia. O que significa, então? Queda do... Queda oxigênio. Oxigênio. Mais precisamente, é a queda da oferta de oxigênio para um dado tecido. Tá legal? E essa queda, ela decorre, como no caso da hipóxia, essa queda, ela decorre não da deficiência da perfusão sanguínea no tecido, ela decorre da deficiência do aporte de oxigênio e da biodisponibilidade desse oxigênio como saturação sanguínea. Coronavírus, a saturação de oxigênio aí baixando de 90 já se representa uma preocupação, né? Uma baixa da saturação de oxigênio no sangue. Temos uma hipóxia se encaminhando aí para uma situação de risco. Então, hipóxia seria a baixa da saturação de oxigênio a ser ofertada para um dado tecido. Isquemia já é a dificuldade desse oxigênio chegar a um dado tecido, a uma dada célula. Espero ter respondido aí, Felipe.
Sim, professor, entendi. Só uma coisa, o que o exercício, como que o exercício entraria nessa baixa saturação do oxigênio? O exercício ele não causaria uma maior oxigenação? Aí é que está o detalhe. Temos uma curva de saturação de oxigênio que não é uma curva linear, não é uma curva reta. Veja bem, a nossa saturação de oxigênio está em 99%. Vamos supor, a média fica nisso aí, 97, 99, 100. É o normal, repouso. Você começa o exercício físico. Você passa, então, a necessitar desse oxigênio que está no sangue, correto? Sim. Sim. E se você retirar esse oxigênio do sangue para o músculo numa taxa mais rápida do que você conseguir ofertar, o que vai acontecer com a concentração, a saturação? Ela vai? Ah, entendi. Vai baixar, vai causar hipóxia, né? Exatamente. É uma hipóxia transitória induzida pelo exercício físico. Transitória. Porque se tu chegar num dado momento de exercício, onde a tua oferta de oxigênio vai entrar em equilíbrio com o que você está extraindo de oxigênio do sangue, que é o chamado estado estável, ou steady state de exercício físico, a tua saturação tende a ficar constante. E aí não mais terá esse déficit de oxigênio ou essa hipóxia. Então, todo início de exercício leva a um déficit de oxigênio, ou uma hipóxia transitória. Você mais usa do que oferta, gerando um déficit. Esse déficit depois é vencido no estado estável, steady state de exercício, e ao final do exercício, quando você para o exercício, você continua ofegante ainda. Por quê? Porque você está pagando débito de oxigênio, você está pagando o que foi consumido durante o esforço. Então, tem umas fases bem interessantes aí que vocês vão aprender em fisiologia do exercício, mais para frente, numa outra disciplina. Déficit, estado estável e o débito de oxigênio, tá bom? Você pagando do ofegante Beleza. é como se estivesse reabastecendo o organismo com oxigênio vindo de fora, né? Reabastecendo com oxigênio, que inclusive é importante para reabastecer por rotas aeróbicas com ATP, aquele ATP que foi gasto pelo músculo durante o exercício. É a fase de pagamento, EPOC, fase de pagamento pós-esforço. Mas dá para correlacionar a hipóxia também com grandes altitudes? A questão da... Beleza. Então, sempre que você for para uma atmosfera rarefeita ou de menor concentração de oxigênio por ar inspirado, você estará automaticamente inspirando um gás hipóxio, né, um gás desprovido de oxigênio em níveis ideais. Qual que é o nível ideal de oxigênio? É o ar atmosférico ao nível do mar, né? Que é sem altitude. Na medida em que eu vou subindo a montanha, eu vou encontrando cada vez mais moléculas dispersas de oxigênio e respirando um ar cada vez com menos concentração de oxigênio por volume inspirado, necessitando ficar mais ofegante para tentar compensar isso, né? E se eu estiver em exercício e não adaptado a isso, eu vou oferecer menos oxigênio do que eu ofereceria ao nível do mar. Dessa forma, eu vou cansar mais rápido também. Tá bom? Professor, essa questão da hipóxia também se relaciona com, tipo, NADH, essas coisas? Sim, se relaciona sim. Se eu tenho menos oferta de oxigênio, eu vou ter uma produção menor de NADH, né? Então, o que acontece? Eu vou acabar drenando menos NADH para o ciclo de Krebs, sistema oxidativo. E automaticamente, se eu não drenar NADH para o sistema oxidativo, eu vou acabar formando ácido lático. Eu vou reduzir piruvato a lactato com esses NADH aí.
Tá Entre bom, essa obrigado. dose. Nada. Beleza, galera? Que mais aí? Eu estou saindo aí. Obrigado aí Tá saindo? por todas as ajudas aí, a aula sempre Imagina. maravilhosa e Ah, imagina, desculpa aí obrigado. por todos de eu falar demais, mas é que eu gosto de tirar as dúvidas. Temos que aproveitar, né, Hoffman? Não é sempre que a gente pode estar aí. Aproveitar a sua sapiência. Ah, imagina. E aproveitar a participação também. Eu gosto quando vocês participam. Quando ocorre a participação, enriquece a aula. Perguntas são sempre válidas, independente de serem simples, complexas, elas enriquecem. A dúvida de alguns pode ser a dúvida de todos, mas muitas vezes, se não perguntar, a dúvida se perde, ela não é sanada na hora e se perde. Então é importante participar. Eu tenho minhas dúvidas pessoais, como falei até da questão do refri e tal, mas eu também procuro tentar contextualizar uma possibilidade profissional, né? Porque amanhã ou depois a gente, quer dizer, não é amanhã ou depois. Às vezes as pessoas sabem que você está estudando educação física e vêm com perguntas, né? Então, às vezes é bom estender um pouco mais esse conhecimento para poder também, de repente, beneficiar alguém, né? Isso aí. Mas um grande abraço aí para todos aí, obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Vou me encaminhando também para o final aqui, vou ficar ali respondendo o que vocês precisarem, mas eu vou parar de gravar, tá bom? Só vou fazer aqui uma última passagem aqui para ver quem ficou até o final, beleza, tá ótimo. Alguns tiveram que sair antes, mas eu já tenho uma chamada eletrônica aqui também. Vou parar de gravar, mas eu vou continuar por aqui. Até amanhã.